Saudações, irmãos, irmãs e queridos visitantes. Hoje vamos estar no livro de Daniel. Estaremos no livro de Daniel e vamos expor o capítulo 4 deste mesmo livro, a partir dos versículos 28 até 37, de maneira mais específica, mas claro, sem ignorar os outros versículos que antecedem este trecho. Daniel 4, versículos 28 a 37. E vamos ter como tema o Deus que humilha governantes. E vamos ter alguns objetivos nesta pregação, sendo o primeiro, o maior, fazer você perceber a relação ou o posicionamento de Deus para com os governos humanos. Fazer você perceber o posicionamento de Deus ou a posição que Deus tem em relação aos governos humanos. O posicionamento de Deus diante dos governos humanos ou a posição de Deus diante dos governos humanos. De maneira mais específica, vamos ver as características de um governador arrogante. Características de um governador arrogante. Em segundo, vamos ver como Deus lida com estes arrogantes. Como Deus lida com estes arrogantes. Também vamos ver o que Deus espera destes governadores ou governantes arrogantes. E por último, vamos apreciar o governo de Deus. Apreciar o governo de Deus. Então, de maneira mais geral, dissemos que veríamos qual é o posicionamento ou a posição de Deus diante dos governos humanos. De maneira mais específica, vamos ver as características do arrogante ou do governador arrogante. Também vamos ver como Deus lida com estes arrogantes, o que Deus espera dos arrogantes. E por último, vamos apreciar o governo de Deus. Vamos apreciar o governo de Deus. Muito bem. Como dito, estaremos no livro de Daniel, e o livro de Daniel é um livro que retrata a história do povo israelita no período do exílio na Babilônia, em que foram retirados os habitantes de Judá e levados para a Babilônia, debaixo do governo de um governante, desculpa a repetição, que é Nabucodonosor. E nós estamos em tempos em que isto se vê relevante. Por quê? Na semana passada nós vimos um governante arrancar outro de seu palácio e levá-lo para casa. Vimos Donald Trump invadir Venezuela para levar de lá o presidente, que se pode dizer ilegítimo, Nicolás Maduro, até Nova York, e fazê-lo em minutos. E isso levantou muitas questões sobre a legalidade até deste ato. E você deve ter ouvido várias coisas, se é que se interessou pelo assunto, mas olhando de uma perspectiva bíblica, eu acredito que temos muito a aprender com atitudes como aquelas, onde temos um governante hiperpoderoso como Donald Trump a tratar Nicolás Maduro como uma criança esquecida na creche, indo buscá-lo em menos de um dia, depois de ouvir da parte deste que ele era um covarde. Mas, em Daniel capítulo 4, nós temos algo que vai nos ajudar a colocar as coisas em uma perspectiva bíblica. Por quê? Nesta história que aqui foi apresentada, que é atual e nos afeta, nós vemos dois governantes que poderiam, em alguma perspectiva, ser olhados como superpoderosos. Nós temos Nicolás Maduro, que tem um estilo de governação muito parecido com o estilo de governação que vemos em Moçambique, tanto que as manifestações que nós vimos no ano passado
são precedidas por manifestações na Venezuela que, em certa medida, parecem ter inspirado a resistência moçambicana no ano 2025, 2024, naquele período 2024-2025, das eleições. Então, Nicolás Maduro poderia ser visto como um grande presidente poderoso que ninguém poderia ir contra, pelo menos em território venezuelano, que no seu palácio teria a sua fortaleza. Mas também temos outro presidente envolvido que ainda permanece nesta posição aos olhos do mundo, que é Donald Trump, que não somente é soberano sobre os Estados Unidos, mas parece que pode estender seu poder àquele que lhe abusa fora do território norte-americano. Então, nós temos um que já foi, em certa medida, humilhado e outro que está a cantar vitória por aí. E nós temos neste texto, ao meu ver, algo que nos vai aproximar de uma análise bíblica disto tudo e vai nos ajudar a olhar com outros olhos para os governos humanos, desde Donald Trump, passando por Nicolás Maduro, até ao regime da Frelimo, que tem sido o regime que nos governa desde 1975. Então, vamos ao texto, depois de ter mostrado a relevância do que vamos falar aqui. Talvez você não esperava isso, mas eu acredito que Deus quis assim. Então, vamos lá. Dos versículos 28 até os versículos 37, nós temos um evento que ocorre a Nabucodonosor. Mas vamos agora, antes de avançarmos de maneira mais profunda para o texto em si, pegar este elemento de Nabucodonosor e colocá-lo bem colorido em nosso quadro. Quem é Nabucodonosor? Nabucodonosor é o grande governante que destronou vários reinos, inclusive o reino de Judá, onde estavam os descendentes de Davi, o povo de Deus da antiga aliança. E o que é que Nabucodonosor fez que me fez pensar que este debate atual que pode ter invadido a sua TV tem algo a nos ensinar sobre Deus? É que Nabucodonosor fez o que Donald Trump fez com Nicolás Maduro na Venezuela 3 vezes ajudar. Primeiro, ele arrasta de lá Joaquim em correntes de bronze. Depois, o seu sucessor, Joaquim, também é levado em correntes de bronze. E por último, Zedequias é levado acorrentado, até tem os seus olhos removidos para o exílio. E com ele, grande parte da população, só deixando lá pobres. Então, o que Donald Trump fez à Venezuela uma vez, sem levar cativos para além da esposa de Nicolás Maduro, Nabucodonosor fez 3 vezes em Judá. E aqui nem vale a pena começarmos a tentar entrar em debates mais dignos de alunos de ciência política sobre relações internacionais, leis de guerra. Meu querido, vamos ler a Bíblia. Vamos ao segundo livro de Reis, para ver na prática o Nabucodonosor do capítulo 4 de Daniel, antes em ação. Segundo capítulo de Reis, segundo livro de Reis, e vamos estar no capítulo 24. Então, nos capítulos 24 e 25, nós vemos aqui a atuação de Nabucodonosor à la Trump. Então, vamos lá. Versículo 1 vai mostrar a primeira intervenção de Nabucodonosor em Judá diante do reinado de Joaquim. Diz assim o versículo 1 do segundo livro de Reis, versículo 1 do capítulo 24. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra de Judá. Joaquim se rendeu e lhe pagou tributo por 3 anos, mas depois se rebelou. Então o Senhor enviou bando de saqueadores babilônios, sírios, moabitas e amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar Judá de sua presença por causa dos muitos pecados de Manassés. Agora, o versículo 6 vai falar da morte de Joaquim, que foi o primeiro invadido por Nabucodonosor. Quando Joaquim morreu e se reuniu aos seus antepassados, seu filho Joaquim foi seu sucessor. Depois disso, o rei de Egito não se atreveu a sair de suas fronteiras, pois o rei da Babilônia conquistou toda a região que antes havia pertencido ao Egito, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates.
Agora, vamos saltar um pouco até o versículo 10. Durante o reinado de Joaquim, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cercaram. O próprio Nabucodonosor chegou à cidade durante o cerco. Então Joaquim, rei de Judá, a rainha-mãe, os conselheiros, os comandantes e os oficiais se renderam aos babilônios. No 8º ano de seu reinado, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Aqui, em correntes de bronze, vão dizer outras versões. Então aqui mostra Nabucodonosor a agir à la Trump, não é? Cerca a cidade, mas aqui você pode ver que o impacto não foi só para Joaquim e sua esposa, mas também sobre a rainha-mãe, os comandantes, os oficiais. Nabucodonosor fez, por assim dizer, grandes coisas. Vamos lá, continuar. Versículo 15, vamos saltar um pouco. Não, vamos para o versículo 14, ok? Não, vamos continuar mesmo. Versículo 13. Tem muita coisa interessante aqui. Conforme o Senhor havia declarado de antemão, Nabucodonosor levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Removeu todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, havia colocado no templo. O rei Nabucodonosor deportou gente de toda a cidade de Jerusalém, incluindo todos os comandantes e os melhores soldados, artífices e ferreiros. 10.000 pessoas ao todo. Só ficaram na terra os mais pobres. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia o rei Joaquim, a rainha-mãe, as esposas e os oficiais do rei e todos os nobres de Jerusalém. Também deportou 7.000 soldados, todos fortes e aptos para a guerra, além de 1.000 artífices e ferreiros. Então o rei da Babilônia escolheu Matanias, tio de Joaquim, como rei de Judá e mudou o nome dele para Zedequias. Então, está a ver aqui o que está a acontecer? Está parecido com o que aconteceu há pouco tempo. O Donald Trump invade lá, ainda diz que estamos no controle da Venezuela. Leva Maduro para casa e diz que vai tomar conta do óleo da Venezuela. E você diz, como ainda está a levar os recursos? Nabucodonosor levou o rei, rainha-mãe, as esposas, não só a esposa, guerreiros, ainda levou os tesouros do templo. Levou os recursos daquela nação. Então, estamos a ver uma prática similar aqui. Vamos lá, capítulo 25. Vamos saltar para o capítulo 25. Agora vamos ver Zedequias. O que acontece com Zedequias? Assim, em janeiro, durante o 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Em julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia mais nenhum alimento. Assim, abriram uma brecha no muro da cidade, como a cidade estava cercada pelos babilônios. Os soldados esperaram até o anoitecer e fugiram pelo portão entre os dois muros atrás do jardim do rei. Então seguiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó, pois todos os seus soldados o haviam abandonado e se dispersado. Capturaram Zedequias e o levaram ao rei da Babilônia em Ribla, onde ele recebeu sua sentença. Mataram seus filhos diante dele, depois lhe arrancaram os olhos, o prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Vamos lá pôr agora numa escala. Nabucodonosor é maior do que Donald Trump. Porque ele governava o seu território, vários territórios vizinhos. O rei do Egito nem ousava atacá-lo e em Judá ele fez a festa. O primeiro rei o pagou tributos. O segundo foi deportado. Ele colocou o terceiro quando lhe abusou, tirou os olhos, matou os filhos na sua frente. Ele leva as esposas. Nabucodonosor faz o que quer, quando quer e como quer. Então, nós podemos aqui já estabelecer o Nabucodonosor que nós vamos ver em Daniel, capítulo 4, não é qualquer um. É um grande governante e com um tipo de poder manifesto que não há como você falar de relações internacionais. Aqui a Nabucodonosor mandou, se você não fez, morreu.
Agora, é verdade que não é o mesmo discurso ao todo que o governo norte-americano está a usar. Eles têm uma narrativa de legítima defesa e coisas que podem não ser úteis se levantadas aqui em nosso meio por não termos especialistas na área. Mas estamos a pegar alguns pontos que são comuns. Um governante que exibe para o mundo o seu poder, humilhando governantes de outro território. E aqui nós temos um Nabucodonosor que não está a levar governantes de qualquer povo, mas do povo que representava o povo de Deus na antiga aliança. Grande Nabucodonosor. Tá bom? Então, já estamos aqui. Então, esqueçamos se o que Trump fez foi legítimo ou não. Não é nossa área, mas uma coisa nós sabemos. Ele exibiu o poder. E nós, como pessoas que estão em Moçambique, olhando para o texto bíblico, podemos aprender algumas coisas. Devemos então temer os Nabucodonosor? O que é que aquilo diz sobre tudo que nós estamos a viver? Devemos enfatizar que aquilo que Nabucodonosor fez aos reis de Judá era por conta dos seus muitos pecados, à semelhança de Manassés. Vamos agora para Daniel capítulo 4. E vamos ver o que acontece. Primeiro, Nabucodonosor tem um sonho. E o seu sonho é sobre uma árvore muito grande. Vamos ler. Versículo 4. O próprio Nabucodonosor escreveu: Eu, Nabucodonosor, vivia em meu palácio com todo o conforto e prosperidade. Então aqui nós estamos diante de Nabucodonosor depois de ter feito todo o show, com os exilados já na Babilônia, e a descansar no seu palácio. O facto dele estar a descansar no palácio remetia não somente que ele estava a governar bem, ou a governar bem, quando digo bem é no sentido de prosperidade, de bem-estar. E não estava em guerra, ou estava a ter tanto sucesso na guerra que ele não precisava se deslocar. É similar com aquilo que vemos na queda de Davi para com Batseba. Depois de vitórias na guerra, ele fica a descansar no palácio. Só que Deus parece que gosta desses reis amostradinhos que ficam lá a dar-se por satisfeitos em seus reinados. E nesse momento de conforto e prosperidade de Nabucodonosor, vamos ler no versículo 5, certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Sonhou com cobra. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso, mandei chamar todos os sábios da Babilônia para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Finalmente, Daniel se apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chamava Beltesazar, em homenagem a meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Esta é a perspectiva de Nabucodonosor. Capturou Daniel, começou a dar-lhe nomes. Então, por favor, não diga que Daniel... É por isso que o livro não se chama livro de Beltesazar, mas livro de Daniel. Muito bem. 9. Disse-lhe Beltesazar, isso é perspectiva de Nabucodonosor, chefe dos magos, sei que o espírito... Nabucodonosor está a dizer a ele. Então, essa coisa de chefe dos magos é perspectiva de Nabucodonosor. Sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Então Nabucodonosor, mesmo depois de ver Shadraque, Mesaque e Abednego lançados na fornalha de fogo e ter dito não há Deus como este que pode livrar como este, ainda era pagão. Por isso, quando tem um sonho, os primeiros que chama são os seus magos. E depois ainda vai chamar Daniel de chefe dos magos, mistura ele com os outros. Mas diz, mas até que tu, né? Ok. Então ele vai repetir o sonho. Enquanto estava deitado em minha cama, tive um sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. É o versículo 11. Agora versículo 12. Suas folhas eram verdes e novas e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo que descia do céu. O mensageiro gritou: derrubem a árvore e cortem seus ramos, arranquem suas folhas e espalhem seus frutos, espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado
da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens em meio às plantas do campo. Durante 7 tempos ou 7 períodos, terá a mente de um animal selvagem em vez da mente humana. Pois isso foi decretado pelos mensageiros, foi ordenado pelos seres santos, para que todos saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele os dá a quem quer, até mesmo a pessoa mais humilde. Aqui, o decreto dos santos era o decreto anunciado por aquele ser celestial que foi falar com Nabucodonosor em seu sonho, que vinha em nome do Altíssimo. Então, em última instância, é o decreto do Altíssimo que está a ser transmitido por meio do sonho a este governante ímpio. 18. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei de Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios de meu rei foi capaz de interpretá-lo. Mas você pode fazê-lo, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Ok. Por que este todo o trecho está a ser lido? E vamos ainda ler o versículo 19 até o 27. Vamos ler, não vamos parar muito a expor, porque ele dá clareza ao que vai acontecer no versículo 28 até 37. Então vamos ler rapidamente. Ao ouvir isso, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou atônito por algum tempo. Ele também ficou assustado. Atemorizado com o significado do sonho, então o rei lhe disse, Beltesazar, não se assuste com o sonho, nem com o seu significado. Beltesazar respondeu, meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados nesses sonhos ocorressem a seus inimigos e não ao rei. Só aqui de passagem, Daniel está como um dos cativos, presos, exilados por este rei, mas ao mesmo tempo não desejavam mal a este rei. Isso mostra o coração do crente, né? Fechar parênteses, continuar. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. Tinha folhas verdes e novas e era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e aves faziam ninhos em seus ramos. Essa árvore é o próprio rei. O que Daniel está a dizer aqui? Que aquela visão que Nabucodonosor teve no sonho de uma árvore alta, poderosa, que alimentava todos os animais, os pássaros faziam ninho, era a grandeza do próprio rei. Então, realmente, a sua fama, a sua grandeza chegava até os céus, por assim dizer. Se ele olhasse para a direita, viria o seu reinado. Nenhum lugar que os seus olhos alcançassem estaria fora do seu governo. Se olhasse para a esquerda, o mesmo. Ele realmente era um rei grande. Era um rei grande. E enquanto Daniel explica, nós temos também algumas coisas que são claras. Os magos, aqueles feiticeiros, eles não eram oniscientes. Eles não podiam saber tudo que dizia respeito aos decretos de Deus. Abrir parênteses mais uma vez. Por isso, quando você vem à igreja e vê a palavra de Deus ser explicada, você tem acesso a algo que nenhum curandeiro pode lhe dar. Fechar parênteses, continuar. Essa árvore é o próprio rei. Estávamos no versículo 22, parte B. Pois o rei cresceu e se tornou forte e grande, sua grandeza chega até o céu. E seu domínio até os confins da terra. Então o rei viu um mensageiro, um ser santo que descia do céu e lhe disse, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde, que seja molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais do campo por 7 períodos. Esse é o significado do sonho. O rei, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. Viverá desse modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá o reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. Ó rei Nabucodonosor, apelo do pregador. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. E antes de entrarmos no versículo 28, é isto que está a acontecer. Daniel está a interpretar aquela grande árvore poderosa que alimenta tudo e todos. É você, ó rei, mas há um decreto de Deus para fazer você andar com os animais selvagens e comer capim.
A minha solução para si, ó rei, é que você se arrependa e pare de pecar. Ou seja, o pecado que caracterizava os reis que Nabucodonosor arrancou da terra, caracterizava também o mesmo Nabucodonosor. Mesmo que não houvesse um reino maior do que o reino de Nabucodonosor na terra, Nabucodonosor era culpado dos mesmos pecados. Ele era o idólatra que mandou erguer uma imagem para Shadraque, Mesaque e Abednego e todos aqueles dos reinos que ele capturou pudessem se dobrar perante. Ele é um idólatra. E estava debaixo do juízo de Deus. Apesar do grande poder, ele estava debaixo do juízo de Deus. E Deus manda um alerta. Alô? O machado está colocado sobre as árvores. E neste contexto, a árvore é você. Vamos lá ver então características dos arrogantes. O que é que Nabucodonosor faz? Ele teve um sonho e ficou assustado no sonho. O próprio intérprete do sonho, Daniel, também fica assustado. Depois desta explicação de Daniel, o que é que você espera de Nabucodonosor, que já tinha tremido ao ter o sonho? Você espera que ele trema e diga, é Daniel, vamos fazer isso. Mas vamos lá ver o que é que o arrogante, que na verdade isso se aplica ao governante arrogante, mas também ao homem arrogante no geral. Diz assim o versículo 28. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. E, então, não foi evitado o decreto de Deus. Versículo 29. 12 meses depois, misericórdia de Deus, depois do anúncio do que haveria de acontecer, ele teve 12 meses, um ano da graça, da prosperidade do seu reino. É Deus paciente, né? 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço, mais uma vez, ainda está naquele estado de prosperidade. Eu sou o grande Nabucodonosor. Vamos lá. No terraço do seu palácio na Babilônia e disse, vamos lá ver o que é que ele... Características do arrogante. O que é que ele vai fazer? E disse, o Senhor é grande. Será? Aquele sonho que eu tive me transformou tanto. Não. E disse, vejam a grande cidade da Babilônia. Com o meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Nabucodonosor. A característica do arrogante é que mesmo diante de anúncios explícitos da grandeza de Deus como a fonte de tudo o que temos, o rei governante, o imperador governante, o homem arrogante, o imperador governante não, eu queria dizer, o imperador arrogante, o homem arrogante, o governador arrogante, permanece atribuindo a ele mesmo a honra por tudo que conquista. Isto é ridículo. Mas isso não é exclusivo de Nabucodonosor. É de todos os humanos longe de Deus. Eles conquistam coisas e olham para o espelho e dizem, espelho meu, existe alguém tão grande ou maior do que eu? E a resposta sempre é um sonante e mentiroso não. Mas nós temos que dizer que Donald Trump fez o mesmo. Depois de capturar Maduro, ele faz uma conferência de imprensa dizendo, isto mostra o esplendor da administração Trump, que ao contrário das outras administrações, não pode fazer isto. Isto foi uma demonstração do poder do exército norte-americano que excede até as táticas de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ele disse, nós capturamos Maduro sem perder um soldado, nem um risco nos nossos equipamentos. Temos todos os equipamentos e todos os soldados. Ainda temos o governante, o corrupto, em nossa posse. E será julgado. Meus queridos, isso também é característico do que temos no nosso país. Nós temos governantes que tomam para si o mérito de tudo que Moçambique é. Que dizem, se não fosse a luta de libertação feita por nós, vocês não seriam nada. E digamos, o mesmo Nicolás Maduro tinha um discurso parecido. Quanto a Maduro, já foi humilhado. Trump continua em pé. E talvez o regime atual moçambicano também continua em pé. Mas enquanto tiver esse discurso, a igreja tem uma mensagem. Cuidado. Cuidado aos governantes arrogantes, porque mesmo que tenham reinos subjugados ao seu poder, mesmo que tenham exércitos eficazes, armas potentes, cuidado. Cuidado. Mas pastor, o pastor está desarmado a dizer cuidado.
Eu não tenho armas, não estou a confiar nada, porque a ameaça não é minha. Somos mensageiros de um alerta de outro. Eu sou muito mais fácil de capturar do que Nicolás Maduro. Até um motorista de Yango pode me fazer desaparecer. Então, este discurso não é baseado no poder do pregador. É baseado no critério de Deus. Vamos lá ver o que acontece depois deste discurso grandioso, deste governante bem-sucedido, ao seu ver. 31. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca. Qual é o relacionamento de Deus com os governantes arrogantes? O que é que ele faz? Quando ele estava na sua boca, ou seja, ele acabava de dizer, já está de. Ali no fim da última sílaba. Sim, porque ele disse coisas, né? Então, quando ainda estavam na sua boca, quer dizer que, quando ele está a dizer, o esplendor de minha majestade, na última sílaba, enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, alô, o que é que vai dizer? Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Deus agora já não está a falar por meio de sonhos para ele ainda chamar alguém. Está a ser explícito. Ainda pensas que Daniel estava a mentir. Esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Acabou. Acabou. Os governantes poderosos, arrogantes, precisam perceber que por mais que de outros reinos não surja uma voz que os repreenda, dos céus há uma que diz quando o reinado acaba. E às vezes eles medem poder olhando para as armas do país vizinho. Ninguém tem o exército que temos. Você não conhece o Senhor dos Exércitos. Você já não é mais rei. O que é que vai acontecer consigo? 32. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. A ideia é o quê, meu querido cristão, cristã e visitante? Quando vemos estas histórias, estes governantes poderosos, se eles são arrogantes, eles não vão dar ouvidos às chamadas de atenção de Deus. Eles vão ter discursos tolos que contrariam a Deus. Mas eles também vão ser humilhados. E aqui Deus diz, já que você falou como um asno, como um animal, vai ser feito como um. Até que entenda quem governa sobre os céus e a terra. Cristão, cristã, visitante. Nós, quando vemos essas histórias, não começamos a tremer diante do poder de outro país. Não começamos a dizer, e quando é que ele vem buscar o nosso ditador? Nós dizemos, este governo humano que nós vemos pelos reinos afora é apenas uma expressão do decreto de Deus. Ele está a cumprir seus propósitos usando governante A ou governante B. Por isso nós dissemos mesmo quando Daniel Chapo foi ao poder, apesar das manifestações, foi a vontade de Deus para os moçambicanos. Isso não quer dizer que seja por caminhos legítimos. Não quer dizer que o caminho ou o próprio governante haveria de ser um cristão. Até pode ser um idólatra como Nabucodonosor. Mas quem deu o reino foi o próprio Deus. E enquanto ele cumpre seus juízos sobre a Venezuela, Donald Trump, ele na verdade está a exercer o juízo de Deus. Porque foi Deus que disse a Maduro, quando ele disse, vem me buscar, seu covarde. Houve outro nos céus que ouviu. Aquele que atenta para os pobres. Como disse Daniel, arrependa, faça o que é bom e cuida dos pobres. E a Venezuela é um dos países que podemos dizer que, não quer dizer que se converteram. Quer dizer que Deus quis condenar um. E quem? O mais poderoso. E enquanto ele gritava para o mundo, dizendo aqui não há ninguém, mesmo este Trump é um covarde. Deus disse, está na hora, sai. Então, o que é que isso nos diz sobre Trump? Não que Trump é maior do que Nabucodonosor, que é maior do que Maduro.
mas do que ele também deve ter cuidado. Tudo isso deve nos fazer olhar para aquele Deus soberano por detrás disto. Deus trata os arrogantes humilhando-os. Como diz um provérbio, a altivez do espírito, a arrogância precede a queda. Agora vamos lá ver. Deus levou 1 ano a tolerar este arrogante. Depois, quando ele já está na última sílaba, Deus disse, acabou, chegou a hora. Agora que Deus disse que ele vai andar como animal, vai demorar 1 ano também? Vamos lá ver. 33. Naquela mesma hora, a sentença se cumpriu. E Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim. Não. Você não está a perceber. Nabucodonosor é aquele que acordava de manhã, desculpa aqui eu estar a ir além do texto, mas é uma dedução que pode ser feita de forma segura. Ele dizia aos seus serventes, tragam-me as melhores iguarias. Eu quero comer do melhor. Ele mandava matar os bois para comer à mesa, agora ele estava a comer a comida dos bois, fora da mesa. Isso não é uma humilhação de meramente perder o reinado, é perder a capacidade de pensar, porque quando ele diz, eu conquistei com minhas próprias forças todo esse reino, ele está a colocar talvez os méritos em sua inteligência, em suas táticas políticas, nas armas que inventou. E talvez Donald Trump seja a fazer o mesmo. A nossa inteligência da nossa corporação é de outro nível, a vossa inteligência é dada por Deus. Não há nada que nós usemos para conquistar outras coisas que não tenha sido antes dado por Deus. Por isso, até quando pecamos, estamos a pecar usando recursos de Deus. Então, Nabucodonosor, nem com a consciência, com a razão ficou. Deus tirou tudo que ele usou para dar poder a Nabucodonosor. Inclusive a cabeça, o pensar, o cogitar, o raciocinar. Deus é dono de tudo, até da sua inteligência. A comer capim. Está a ver o menu? Segunda-feira, capim com areia. Terça-feira, areia com capim. Então, isto aqui vai nos ajudar, meus queridos, a você, ao ver tudo isso, apreciar a grandeza de Deus. Você vai dizer, não. Não. Se eu dissesse isto antes de Nicolás Maduro ser pego, e disse sim, quando estávamos a falar lá das manifestações. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas ali parecia, é balela. Pode mesmo tipo um Nicolás Maduro ser tirado. Ali, papá, é ditadura. Cuidado, temos um Deus maior do que os governantes. Naquela mesma hora a sentença, passou a comer capim como os bois. Como os bois. E foi molhado pelo orvalho do céu, quer dizer, dormia ao relento, acordava molhado, como folhas na manhã. É isso. Viveu desse modo até seu cabelo crescer. Isso presume que ele cortava. Isso é uma dica para os homens. Até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se parecerem com garras de pássaros. Você está a ver aqueles dementes que você encontra na rua que já tem uma rasta orgânica crônica? Eles não prepararam aquela rasta. De tanto não pentear, ficaram rastas. Dreads. Nabucodonosor alcançou esse nível de demência. Ele não teve mais como ocupar o palácio. Ele chegou a um nível de demência que até o seu servente dizia, tira ele daqui. Ele foi abandonado pelo seu povo. Não tinha trono, não tinha reinado, não tinha nada. A demência também pode ser um juízo de Deus. Quer dizer o quê? Garras estão a crescer, já não corta. Ninguém cuida dele. Ele não somente não corta, também não tem ninguém para cortar para ele. Se fosse em Maputo, ele estaria em contentores a revirarmos, com um saco lá atrás, andando a falar sozinho. Quem é aquele, diria o seu povo? É o grande Nabucodonosor, que de grande não tem nada. Está a ver o que Deus faz com os arrogantes? Se nós... não vamos precipitar, vou falar isso no fim.
Desculpa, eu estou empolgado porque isto é demais. Vamos lá. 34. Passado esse tempo, 7 tempos, ao que tudo indica, foram anos. Passado esse tempo, o que é que Deus espera desses arrogantes? Nabucodonosor, olhei para o céu. Isto é, meu Deus. Vejamos o versículo 29. Bem assim, 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço de seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade de Babilônia. Ele do terraço olhava para baixo. Mas o que há de diferente aqui é que ele agora olha para o céu. Pela primeira vez, ele para de contemplar o que ele dizia que conquistou e passa para aquele que é a razão do que nós conquistamos. Ele olhou para o céu finalmente. Não para apreciar as estrelas, como eu gostava de fazer há muito tempo, que nem isso faço, infelizmente. Às vezes você tem um ar artístico, né? Gosta de ficar na varanda, olhar para o céu. Não, aqui o olhar para o céu não é um mero apreciar a paisagem, mas é um chegar a uma conclusão para além do céu. Como diz Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento mostra a habilidade de suas mãos. Eles falam algo sobre Deus. Olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Quando finalmente ele olhou para cima, parou de olhar para si. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. O que Deus espera dos arrogantes, o que Ele deseja no íntimo de seu ser, o bom desejo de Deus para com os arrogantes é que eles se convertam. É que eles parem de olhar para si, colocando os méritos, os seus sucessos baseados em si, e olhem para aquele que dá tudo a todos. Ninguém tem nada que não seja antes dado por Deus. Nem o governante mais idólatra. Eu sei que alguns ramos do pensamento cristão atual, que eu diria que nem é pensamento cristão, criam um dualismo excessivo. Ou é Deus ou é Satanás. Então, se a pessoa que tem é idólatra, então foi Satanás que deu. Não. Mesmo o governo do idólatra foi dado ao idólatra por Deus. Como é que ele adorou a Deus? Seu domínio é para sempre. Vamos lá, apreciemos o governo de Deus. Seu domínio é para sempre. Este Nabucodonosor que nós falamos teve também outra visão. E essa visão mostrava uma estátua com vários materiais, que mostrava vários reinos, dizendo que o reino dele haveria de passar, dando lugar ao reino dos medos persas. E depois viria Alexandre o Grande com o reino grego. E depois os romanos. E os romanos ficaram muito tempo. Os romanos, antes do Antigo Testamento estar a ser escrito, os romanos já estão lá. Depois, quando o Novo Testamento está a ser escrito, Jesus passa, deixa os romanos lá. Qual é a impressão que o cristão tem dos romanos? Esses são impossíveis de vencer. E os romanos não era só uma figura tipo Nabucodonosor. Passava um imperador, deixava, vinha outro. Nero foi, vem outro. Constantino, vem outro. Quer dizer, é um reinado que dá aquela impressão a quem está debaixo daquele governo que pode destruir isto. E eu tenho algo a dizer, o único que tem um governo eterno é Cristo. Todos os outros reinos, por mais que durem centenas de anos, séculos, são passageiros. Muitas vezes fala-se muito de Constantino. Constantino é do século IV. Mas Constantino é de Roma, ok? E até o século IV ainda temos romanos no poder. Quer dizer que desde o cristianismo, antes do cristianismo, passam 400 anos e até mais, os romanos ainda estão no poder. Sim, mas onde é que estão os romanos hoje? Quando você entra em algum debate político sério, você menciona sequer qual é a opinião do Império Romano? Já não existe. E o mesmo Donald Trump hoje pode estar em pé somente pela graça de Deus que está
a validar princípios cristãos que estiveram na raiz da Constituição norte-americana. Mas nem Jerusalém, que foi fundada sobre princípios da lei de Deus do Antigo Testamento, pode subsistir até os dias de hoje, quanto mais Nova York, quanto mais Washington, quanto mais a Casa Branca. Só há um que governa para sempre. Seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes da terra são como nada. Há muita gente que precisa ouvir isso, que pensa que é tudo para Deus. Deus não aguenta comigo. Houve alguém aqui que já disse que Deus, você é o ponto fraco de Deus. Vamos lá, aprender com Nabucodonosor. Os habitantes da terra, se comparados a Deus, Deus é tudo e você é nada. São como grãos de areia. Quem já parou para dar carinho a um grão de areia? Os caras dizem, não, estou à procura de um grão ali. Deus também não tinha necessidade de nós. Se Ele salva pecadores, não é porque Ele precisa de pecadores, mas porque Ele quis fazê-lo. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. O que é que isso quer dizer? Deus não está restringido por nenhum tipo de anjo, inclusive pelos caídos. Os demônios não restringem o governo de Deus. Alguns dizem, esta zona aqui está debaixo do domínio dos demônios, temos que libertar esta zona dos demônios para Deus poder atuar. Começam com discursos ridículos de legitimidade. Como quem diz assim, Deus não tem legitimidade para atuar sem um humano, precisa de um humano para ter legitimidade, balela. Qual legitimidade Nabucodonosor deu a Deus para atuar na Babilônia? Zero. Mas mesmo assim Deus tomou a razão de Nabucodonosor. Deus tem legitimidade e sempre teve para governar sobre tudo e todos. Ele tem todo o universo em suas mãos. Ele veio em forma humana não porque lhe faltava legitimidade, mas porque faltava ao ser humano um substituto. Há uns que pensam assim, o mundo espiritual funciona como portais. E o homem é o portal. Então, se o homem dá permissão, Satanás age. Se dá permissão, Deus age. Por isso, Deus não pode agir sem um homem querer. Esse Deus aí é um boneco, uma marionete humana. Não é o Deus que nós adoramos. O nosso Deus é governante, está a governar. Só tem alguns governados que não admitem o seu governo. Mas isso não anula o governo de Deus. Só mostra a sua paciência para com os incrédulos. Aqui também nós vemos uma coisa interessante. O tudo de Nabucodonosor era nada para Deus. Repare bem, ele disse, os habitantes da terra para ele são como nada, mas para Nabucodonosor eram como tudo. Porque era disso que Nabucodonosor se gloriava. Ele dizia, veja só o meu reino como é grande, as pessoas que eu domino. Mas para Deus, aquilo que era tudo para Nabucodonosor, era nada. Vamos lá, última parte. Que vamos logo pôr no caixão aquela teoria de Deus precisa de permissão, legitimidade, legalidade, balela neopentecostal. Vamos lá. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer por que fazes essas coisas. Outras pessoas dizem, o que fazes? Ninguém no mundo tem autoridade para dizer a Deus, está a fazer o quê? Ninguém. Ele é soberano. Quem está a dizer isso é aquele que é o dono do maior império neste tempo. Está a dizer, já percebi. Voltou minha razão quando olhei para o céu, percebi a mensagem. Porque foi do céu que eu ouvi aquela voz. Não espere que os céus se abram para lhe dizer a mesma coisa. Ouça hoje. Nós temos um Deus que é governante. Ele é soberano sobre tudo e todos. Ele governa de segunda a segunda e por todas as gerações, toda a eternidade. Quando Jesus veio ao mundo e encontrou o Império Romano, ele disse, recebi todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Estarei convosco até o final dos tempos. Foi-se o Império Romano, Jesus ainda está no trono. Ainda vejo cristãos por aí. Ainda podemos falar de cristianismo, mesmo que não possamos falar de César. Donald Trump nos apanhou.
há de ir. Estaremos aqui. O cristianismo estará aqui. Cristo será rei. O mundo vai passar. Agora, 36. Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e a majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram. Está a ver? Já estás lúcido. Por quê? Primeiro, para você poder governar a sua própria vida, você que nem tem reino, você precisa estar lúcido. E até a lucidez foi Deus que deu. E aí já vai começar a ser procurado pelas pessoas. É isso. Me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honra que antes. 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Agora você. Vamos lá deixar Nabucodonosor. Ele já nos ensinou muito. Ele é justo. Nabucodonosor pode ficar demente, unha grande, cabelo grande. Eu não aconselho você a ficar no mesmo estado, principalmente se for homem. Mulher com cabelo grande, podemos entender. Ok, você percebeu a mensagem. Quer dizer, mostra a falta de cuidado. Com essa razão já não se cuida. A unha começa a crescer e tudo mais. Mas esse não é o ponto. O ponto é que depois da repreensão de Deus, ele diz o quê? Foi bom. Foi justo. Foi justo. Quer dizer o quê? Deus governa de forma justa, ao contrário dos governadores orgulhosos. Governantes orgulhosos, melhor dizendo. Enquanto eles mentem, roubam, Deus é justo. E quando solta uma punição, não faz medindo mal as coisas. O faz porque é justo fazer. E se você é um arrogante diante da verdade de Deus, você vai dizer: se eu fui humilhado e aprendi uma coisa boa com essa humilhação, eu depois vou olhar e dizer: Deus foi justo no que fez. E como diz o salmista em Salmo 119, versículo 71, o sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Nosso tema era o Deus que humilha governantes. Humilha governantes orgulhosos e arrogantes. E nós devemos dizer o seguinte: o que é que isso diz agora sobre nós? Primeiro, sobre Nicolás Maduro, mostra que Deus mostrou que é soberano sobre a Venezuela, mostrando que ele pode ir em um momento, usando como instrumento reinos poderosos deste mundo. E Donald Trump, visto que não há outro reino neste mundo, neste momento, que seja mais poderoso que o seu, quem pode entrar na Casa Branca e arrancá-lo? Meu querido, Donald Trump é tão vulnerável quanto Nicolás Maduro, é só o querer de Deus. Lembrem-se que o mesmo Donald Trump viu uma bala roçar sua orelha. Ele poderia já nem estar aqui. E naqueles tempos ele até mudou o seu discurso e apegou-se um pouco à mensagem cristã. Pouco. Não sei se de forma profunda, mas tentou. Mas, e nós que não somos governantes, pastor? E Moçambique? O que tem a aprender com isso? Também. Você pode dizer assim: olha, pastor, às vezes eu acho que o nosso país é governado por gente que não tem escrúpulos. E eles têm tanto poder que qualquer um que fala contra eles morre. Mesmo agora, entre polícias, todos se matam. Parece que quando você tenta falar, morre. Como fazemos, pastor, diante disto? A solução não é curvar-se diante de ordens injustas porque estão a ser dadas por pessoas armadas. A solução é não dobrar-se, sabendo que, mesmo que você morra, aquele que governa sobre tudo e todos continua no governo e vale mais estar do lado dele. E mesmo estes que parecem governar, saindo um, entrando outro, saindo um, entrando outro, são tão frágeis quanto Nabucodonosor. Mas todos nós somos governantes em alguma medida, responsáveis por governar nossas vidas.
E se tivermos o mesmo tipo de características tolas de Nabucodonosor, vamos ser igualmente humilhados. Se até aquele que tinha um exército para o rodear foi arrastado de casa quando se entregou ao pecado, não deu atenção aos pobres e principalmente a Deus, se nem este foi protegido, quem sou eu? Quem é você? Você nem presidente, nem chefe do quarteirão é. Não é? Eu? Quem sou eu? Ou talvez você tenha uma grande empresa e está a acreditar que essa grande empresa que tem diz o quão grande você é. E você talvez já estava para escrever um livro. 5 passos para o sucesso. E nenhum dos passos admite que nenhum dos passos é bem-sucedido sem a vontade de Deus. É tolo escrever um livro para o sucesso sabendo que o sucesso vem de Deus. É só dizer entregue-se ao Senhor e se o Senhor quiser será bem-sucedido. Mas aí temos 5 passos. Primeiro, economize bem. Segundo, poupe bem. Terceiro, afaste-se daqueles amigos sanguessugas. Quarto, meu querido, se o Senhor não quiser, você nem sanidade terá para saber fazer 1 mais 1. Ou você é dona de um grande salão de beleza e já está aí dizendo, a verdade, o segredo está nos fornecedores. Não mande vir da China os cabelos. Ou talvez você é um grande nhonguista que sabe as táticas de usar o WhatsApp, o Instagram para vender. E você diz que o seu sucesso foi granjeado pelos seus métodos. Em certa medida, governamos também a nossa vida de maneira arrogante. Ouça uma voz que vem do púlpito, acreditando que vem dos céus por meio da palavra de Deus. Deus vai cortar esse orgulho aí. Eu já vi moças que se gloriavam por ser as mais bonitas morrerem carbonizadas. Já vi cantores ficarem mudos. Deus vai humilhar os orgulhosos e arrogantes. Meus queridos, contemplemos o Deus que é soberano sobre tudo e todos. Porque se tivermos no início do nosso discurso o que Nabucodonosor teve no fim, não teremos o que temer. E isto nos mostra também que não devemos ter medo das pequenas autoridades que temos na nossa vida. E se Donald Trump se zangar conosco um dia? À luz deste texto, podemos não temer. Se ele nos carregar em casa, o Senhor quis. Mas também pode não nos carregar em casa se o Senhor quiser. Desça um pouco para o presidente de Moçambique. Desça um pouco para os ministros. Desça um pouco para os deputados e os chefes do quarteirão. Desça um pouco para os seus pais. E veja como você, muitas vezes, se rende a gente com autoridade muito menor do que Nabucodonosor, esquecendo-se daquele que governa sobre tudo e todos. Voltando a repisar, pastor, estás a confiar em quê? Nada. Nada. Se um dia vocês ouvirem que eu fui preso, não digo assim, falou muito. Não. Eu não estou a dizer que eu sou poderoso. Eu estou a dizer que eu não ouso dizer que sou mais poderoso do que tudo e todos. Eu sou fraco. Sou nada comparado a Deus. Resta-me então só me render a este que é tudo em todos. Sobre coisas de unhas e cabelos, você percebeu o meu ponto, né? Senão vai dizer, naquela igreja dizem que ter cabelo mais do que 2 centímetros é pecado. Vamos orar, dizendo, Senhor, ajuda-me a não ter essas características do arrogante. É verdade que eu não sou governante, mas que eu não tenho essas características. Ajuda-nos também a não ver os governantes deste mundo como a última instância de poder, mas a olharmos para além disso e saber que dos céus vem o maior dos poderes, que é o próprio Cristo. Jesus é Senhor e não César.
que também possamos confessar que Jesus pode e vai fazer tudo o que Ele quiser com todos os reinos deste mundo. Só nos cabe estarmos do lado dele, não do lado dos arrogantes. Então, viu como Donald Trump, Nicolás Maduro e Nabucodonosor podem nos ensinar sobre o verdadeiro governante? Oremos.